Oi, meus amores do quarto ano A, quarto ano B. Estou gostando muito da interação. Estou gostando que agora vocês estão utilizando o e-mail para mandar as atividades. Não será mais na Agenda Edu, tá bom? Então não se confundam. Mandem no e-mail, que lá na Agenda Edu tem o e-mail de cada professora de cada turma. Veja direitinho se é o quarto ano A ou B e mande para a professora certa, tá bom? A tia Dani, ela tá fazendo as aulas de algumas disciplinas para todas as turmas do quarto ano A e B. Porém, quem corrige a atividade de vocês é a tia Leia, quem é do B. E quem é do quarto ano A é a tia Dani. Continua do mesmo jeito, tá bom? Por isso, mande a atividade no e-mail correto. Viu? Então, vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre um livro que nós trabalhamos durante este bimestre, desde o começo do ano. É um livro maravilhoso, falamos muito sobre ele, porém, por causa da quarentena, a conclusão dele ficou assim meio incerta, né? A gente não conseguiu fazer o fechamento desse livro, fazer as considerações finais e realmente falar assim, ó, ei, agora a gente terminou com esse livro, agora é o próximo. Não deu de fazer isso ainda, mas nós vamos fazer isso hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre qual livro, então? Tempo para vocês descobrirem. Muito bem, isso mesmo, é o livro O Menino de Calça Curta. E que história linda, não é, desse livro? Vocês que leram, que aprenderam tanto com esse livro, eu tenho certeza que ficou registrado na cabecinha de vocês. O Menino de Calça Curta é um livro que fala sobre a família. Todos nós temos família, não é? Hoje em dia nós temos família de várias formas. Tem aquelas famílias maiores, tem aquelas famílias menores, várias estruturas de famílias. Tem crianças que moram com os pais e com os avós, outras moram só com o pai ou só com a mãe, e outras moram com o pai, a mãe, ou um tio, uma tia. Então, assim, nós temos uma diversidade de tipos de família. Mas sabe o que é que tem em comum em todas elas? O amor. Eu tenho certeza que na família de vocês existe muito amor, existe muito esforço dos pais de vocês para que vocês tenham um bom desempenho no estudo, na vida, para que você seja bem-sucedido. Então, nós precisamos valorizar a nossa família. E uma coisa muito interessante que é abordada no livro O Menino de Calça Curta é isso mesmo, essa relação entre os avós. Quem é que não gosta de ir para a casa dos avós naquele final de semana, nas férias, ou até mesmo tem crianças que moram com os avós? Eu mesma, quando eu era criança, eu morava com a minha avó e foi a melhor época da minha vida. Só de lembrar eu já fico cheia de saudades. Infelizmente, ela não está mais aqui entre nós, porém eu guardo ela no fundo do meu coração com muito carinho. Eu sei que algumas crianças, às vezes, não têm a oportunidade de conhecer os avós, de conhecer a vovó, o vovô. Porém, mesmo esses alunos que não conheceram seus avós, eu sei que você guarda um carinho por eles. Eu sei que você deve ter alguma fotografia dos seus avós, deve conhecer alguma história que o seu pai ou sua mãe contou sobre os seus avós. Então, eu tenho certeza de que você guarda esses avós, mesmo que você não tenha conhecido, mas você guarda com carinho no coração, porque os avós, eles são assim mesmo. Eles representam o amor. E é sobre isso que o livro O Menino de Calça Curta aborda a relação do narrador com os seus avós. E essa história envolve um mistério que o menino, que é narrador do livro, tem que resolver. Ele soluciona esse mistério, que é uma história antiga de família. E aí, nessa história, a gente consegue aprender um pouco mais sobre as relações familiares. Então, vamos recapitular um pouquinho do livro? Mas para isso, eu vou pegá-lo. Ele está aqui na nossa estante das aulinhas de literatura. Nós vamos utilizá-la sempre que formos realizar as aulas de literatura, para que vocês vejam esses livros e recordem, porque são livros que vocês
ou já leram ou que ainda vão ler, viu? Então, estamos aqui com o nosso livro maravilhoso de Flávio de Souza. Flávio de Souza é um escritor muito bom, eu já li vários livros dele e eu sempre gosto bastante. Então, vamos falar agora sobre o mistério da história, né? O grande clímax, o grande momento da história. A história toda baseia-se em um narrador que visita os seus avós e aí ele também tem um bisavô. E esse bisavô é muito zangado, muito mal-humorado, reclamava de tudo. E é por esse motivo que ele era chamado de resbuflacão, que significa alguém que reclama muito, resmunga muito e bufa ao mesmo tempo. Então esse bisavô, ele era muito zangado. Só que ele não era assim porque ele viveu uma vida com algumas tristezas, ele tinha perdido o grande amor da vida dele e estava começando a esquecer de tudo. Ele estava começando a apresentar os sintomas de Alzheimer e por esse motivo, esse bisavô era igual um bebezinho, não podia ficar sozinho em nenhum momento. E aí o netinho dele, o bisnetinho dele, um dia foi lá conversar. Ele foi lá tentar descobrir por que o avô Joca e o bisavô Alexandre não se davam bem. E aí ele conseguiu descobrir a história de um autorama. Para quem não sabe, o autorama é uma pista de carros de brinquedo, como se fosse aqueles da Hot Wheels, só que era um brinquedo mais antigo, né? Até porque era do avô do narrador, então era um brinquedo antigo. Era uma versão da Hot Wheels mais simples. E na época esse autorama era caríssimo. E aí o avô Joca ganhou o autorama de presente do avô Alexandre. Só que o avô Alexandre era uma pessoa mais antiga, ele não tinha tanto carinho com o filho, não era aquele pai que abraça, que beija. E às vezes ele falava algumas coisas e era mal interpretado pelo filho. Então um dia ele disse que o filho não estava cuidando muito bem do autorama, que era o vô Joca, né, que era o filho do avô Alexandre. Um dia ele falou para o vô Joca, né, o bisavô Alexandre falou para o vô Joca o seguinte: menino, você não está guardando direito o seu brinquedo, não está cuidando direito do seu brinquedo. Olha que se você deixar o seu brinquedo jogado pelo quarto, eu vou entregá-lo de presente para os seus primos, porque eles são crianças carentes e eu tenho certeza de que eles vão cuidar desse brinquedo melhor que você. Eita, que o vô Joca ficou muito chateado, porque o autorama era o brinquedo favorito dele. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. Dias depois, o autorama sumiu e logo ele imaginou que foi o pai dele, o Alexandre, que escondeu o brinquedo que deu para os primos. E aí a relação dos dois mudou completamente. Que o Joca ficou muito chateado com seu pai. Quando o autorama sumiu, Joca já pensou logo que o pai havia entregue de presente para os primos. Ele nem quis perguntar porque estava com medo da resposta. E aí foi a partir desse dia que a relação dos dois, pai e filho, mudou. Joca ficou muito chateado com o pai por anos. Porém, o neto dele, que é o narrador do livro, resolveu desvendar esse mistério. Conversando com o bis Alexandre, ele descobriu que o bisavô não havia entregue presente para primo nenhum. Ele havia apenas guardado o brinquedo, o autorama, guardado, que com o tempo até ele mesmo esqueceu disso. Infelizmente, essa história havia passado tempo demais e causado muitas mágoas nessa família. Foi aí que o neto, que é o narrador do livro, resolveu fazer com que os avós, né, o avô Joca e o bis Alexandre, fizessem as pazes novamente. E ele resolveu encontrar esse autorama, já que o avô Alexandre havia esquecido onde estava. Então os dois procuraram, até que descobriram. Sabe onde é que estava esse autorama, gente? Dentro do Fusca do bisavô Alexandre. Veja só, que situação, hein?
Ainda bem que esse neto super preocupado com a relação da família teve a atitude, teve proatividade de ir lá e procurar o autorama, resolver todo o conflito. Então ele foi lá no Vojoca e mostrou o autorama. E a história foi esclarecida. E a Vojoca e Bis Alexandre resolveram fazer as pazes, pai e filho, juntos e unidos novamente. Olha, gente, que história incrível, não é? É por isso que nós devemos ter sempre uma boa comunicação com a nossa família, para que não haja mal-entendidos. E outra coisa, guardar mágoas não é legal, principalmente do próprio pai. Então, essa história tem uma grande lição a nos ensinar, que a gente precisa valorizar a nossa família, valorizar os pais, os avós, os bisas, os tios, as tias, todos esses que estão à nossa volta e só querem o nosso bem. Por esse motivo, eu quero que nesse momento agora você corra na mamãe e no papai, dê um abraço neles. Se a sua vovó ou seu avô também estiver em casa, dê um abraço neles também e agradeça pela vida deles, porque esse livro mostra para nós o quanto o amor de uma família é grande. Que incrível esse livro, né? Eu quero que vocês gravem na mente o nome desse livro, O Menino de Calça Curta. E eu quero que agora vocês espalhem a mensagem desse livro para mais pessoas. Eu quero que vocês gravem um vídeo. Não precisa ser longo, de 5 minutos no máximo. E você, nesse vídeo, vai indicar esse livro para alguém, para um familiar, para um amigo ou para todas as pessoas. Você que escolhe. Você vai fazer esse vídeo, vai mandar lá no meu e-mail, porque lembre-se, atividades agora no e-mail, viu? Vai mandar lá no e-mail. Então, você vai perguntar para a mamãe ou para o papai se eles autorizam que a tia Dani poste esse vídeo lá no Instagram da escola. Então, você vai mandar o vídeo e aí o papai e a mamãe vão responder, vão dizer: tia Dani está autorizada para postar. Ou vai dizer que não. Não tem problema se não puder autorizar, tá bom? Eu só vou postar o vídeo das crianças que autorizaram, que tem autorização dos pais. E outra coisa, mesmo quem não tem autorização do pai, tem que mandar o vídeo, porque só eu vou ver, tá bom? Só a tia Dani ou a tia Leia se você for do quarto B. Então, só nós vamos ver esse vídeo. Vamos avaliar se você realmente compreendeu a história do livro. Vamos analisar se você está indicando para outras pessoas a leitura. E é isso. Então, por favor, não esqueça, quando for mandar o vídeo lá no e-mail da tia Dani ou da tia Leia, coloque uma mensagenzinha dizendo se o papai ou mamãe autorizaram a postagem dele, tá bom? Então, nossa aula termina por aqui. Eu estou com tantas saudades de vocês. Nossa, essa quarentena devia passar logo, hein? Queria dar um abraço muito apertado. Como eu não posso dar esse abraço pessoalmente, então que fiquem os meus abraços virtuais. Um abraço bem apertado e aconchegante para vocês, tá bom? Então, abraços e beijinhos também. Até a próxima!